Atos capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga amém. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que possamos te ver. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para que possamos te amar. Nos dê, ó Deus, o entendimento das maravilhas da tua palavra, das maravilhas do Evangelho, de tal maneira, Pai, que o nosso amor pelo Senhor, pela sua vontade, pela sua igreja, pelo seu propósito, venha aumentar, venha crescer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema hoje é: você é problema ou solução na igreja? É que outro dia o irmão disse que eu falava errado, né? E eu estou tentando falar certo, né? Então a mensagem é essa: você é problema ou solução na igreja? Esse é o nosso tema hoje. Você é problema ou é solução na igreja? Irmãos, a beleza ou a feiura, o crescimento ou o decréscimo da igreja depende de cada irmão, de cada irmã. Depende de cada pessoa que congrega na igreja. Então eu, você, somos parte da solução, da saúde e crescimento e salvação de pessoas, ou somos parte do problema que adoece, que diminui e que afasta as pessoas da igreja. Eu e você, nós somos responsáveis por isso. Então isso é uma questão de todos nós, de cada membro da igreja, e não somente de algumas pessoas. Então, baseado nesse texto de Atos, eu fiz alguns destaques, algumas observações que eu quero compartilhar com toda a igreja nessa noite. A primeira observação, o primeiro destaque é que problema sempre existirá onde houver pessoas. Até numa igreja modelo e apostólica, como essa igreja de Atos capítulo 6. Esse acontecimento aqui é um acontecimento da primeira igreja cristã, da igreja que tinha 12 pastores, ou 12 apóstolos, e pessoas que aprenderam com o mestre dos mestres, pessoas que conviveram com Jesus e foram instruídas por Jesus, e eram cheios do Espírito Santo, sem dúvida alguma. Mas nós observamos aqui um problema. Versículo 1. Ora,
naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, olha só, a igreja estava crescendo numericamente, o número dos discípulos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Irmãos, aqui fala gregos contra os hebreus, mas não havia gregos na igreja, tudo era judeu. Então, aqui, gregos se refere a judeus que moravam fora de Israel, ou que moraram fora e haviam retornados, e aí tinha uma certa acepção contra eles, como se eles não fossem puros judeus. Tanto é que o escritor, Lucas, ele diz gregos contra hebreus. Mas todo mundo era hebreu. Porque se a gente observar, o primeiro gentil que se converteu, que era realmente gentil, que não era judeu, foi Cornélio, em Atos capítulo 10. Então, na verdade, todos aqui eram judeus. Só que alguns judeus que nasceram fora de Israel. Porque quando uma família de judeu, ele se muda para qualquer nação e nasce lá, eles continuam judeus. Os pais ensinam na tradição, na lei, nos costumes judaicos. Por isso que é dito, judeu brasileiro, judeu alemão, judeu não sei o quê. E assim era esse povo que estava congregando. E as suas viúvas foram desprezadas. Porque já havia uma certa rejeição. É como se eles fossem cristãos de segunda categoria. É como se também os irmãos que distribuíam o alimento para as viúvas, era como se fossem judeus legítimos. Então eles só se preocuparam com as suas viúvas. Esqueceram das viúvas dos outros, daqueles que eram chamados de gregos. Agora, irmãos, se na igreja de Jerusalém, pastoreada pelos 12 apóstolos de Jesus, entre esses 12, havia 2 irmãos do Senhor, Tiago e um outro que eu não me lembro o nome agora, mas havia 2 irmãos do Senhor. Era gente qualificada, era gente primeiro time, como eu já falei. Então surgiu esse problema. Então, irmãos, se naquela igreja tão qualificada, que foi ensinada pelo próprio Senhor, aconteceu isso, imagine na nossa igreja aqui. Imagine qualquer igreja que exista no país e no mundo. Se naquela igreja aconteceu esse problema, quanto mais em nossa igreja, quanto mais nessa igreja pastoreada pelo pastor Marcos, tão cheio de defeitos, auxiliado por vários irmãos, igualmente tão cheio de defeitos. Então, não deve nos assustar qualquer problema que possa surgir em nosso meio, porque isso já aconteceu lá na primeira igreja. Algumas pessoas, às vezes, porque na igreja tem problemas, às vezes a pessoa, outro dia uma irmã disse assim: pastor, eu estou falando com o senhor porque eu não tenho coragem de falar pessoalmente. Você sabe, né, o que está acontecendo comigo. E eu estou deixando a igreja, pastor. Eu não vou mais para a igreja, eu vou para outra igreja. E ela assim, explicou o problema, a razão, porque ela estava mudando de igreja. Então, às vezes acontece um problema e alguém pensa assim: vou mudar de igreja.
Aconteceu isso, eu vou sair da igreja. Aí a pessoa procura outra igreja. Aí ela chega na outra igreja, tudo é novo. O pastor é novo, os irmãos são novos, o louvor tem algumas músicas diferentes. E a pessoa, ela acha uma coisa maravilhosa, como essa igreja é boa. Mas aí, irmãos, quando passasse o primeiro mês, segundo mês, 6 meses, 1 ano, aí ela começa a entrar nas entranhas da igreja. Ela começa a conhecer os problemas das pessoas. E ela vai se certificar que ali também existem problemas. Que não adiantou sair de uma igreja por causa de um problema, porque na outra igreja também vai ter problema. Porque onde houver pessoas, vamos ter que conviver com algum tipo de problema. Como estou entendendo, diga amém. Onde houver pessoas, haverá problemas. Mas onde houver mais pessoas, haverá mais problemas. Eu ouvi o pastor Carlito Paz, da igreja da cidade, falar isso. A igreja da cidade lá em Santo André, eles têm umas 20 mil pessoas na igreja. E ele disse isso. Quanto mais pessoas na igreja, mais problemas. Então alguém poderia dizer assim, então pastor, não seria melhor nós termos menos gente? A gente ter menos gente, porque assim nós teríamos menos problemas. Porque se quanto mais gente, mais problemas, menos gente, menos problemas. Seria um pensamento razoável? Mas acontece, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, ela é vocacionada para o crescimento. Amém? A igreja do Senhor Jesus, ela é vocacionada para alcançar as pessoas, para o reino de Deus, para alcançar a cidade, para alcançar o estado, para alcançar as nações. A igreja de Jesus tem essa vocação e esse chamado. Você pode dizer glória a Deus? Mas não somente isso. Se onde há mais pessoas, existe mais problemas, onde houver mais pessoas, também haverá mais gente trabalhando para a solução dos problemas. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Qual foi o problema que surgiu na igreja dos apóstolos? Com as viúvas helênicas. Com as viúvas. Como eu já falei, as viúvas que não eram israelitas, judias 100%, com o aumento da quantidade de gente, elas começaram a ser esquecidas, porque naqueles dias a igreja sustentava as viúvas. E o que as viúvas faziam? As viúvas, elas ficavam orando a Deus dia e noite, jejuando, orando pela igreja, orando pelos líderes, intercedendo pelo povo. É como se as viúvas se casassem com Jesus. E elas eram sustentadas pela igreja. Então, algumas dessas viúvas, porque não eram judias 100%, foram esquecidas na hora de receber o alimento. Esse foi o problema que aconteceu. E a segunda aspecto que eu quero compartilhar com vocês, os problemas geram murmuração. E assim podem diminuir e destruir a igreja e qualquer grupo social, se não houver uma solução rápida. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos judeus gregos, contra os hebreus. Houve murmuração. Irmãos, olha aqui para mim. Com a murmuração que começou a acontecer no meio do povo de Deus, da igreja de Jesus, da igreja apostólica, eles correram 2 riscos. Eu posso observar
dois riscos. O efeito da murmuração em qualquer igreja traz para a igreja dois riscos. Primeiro, perca de membros. Pessoas poderiam deixar a igreja, até a fé em Jesus, por causa daquela murmuração. A murmuração afasta as pessoas da igreja. Ao se sentirem desprezados, estavam nascendo no coração uma amargura. E quando existe amargura, logo vem a murmuração. A murmuração é fruto de uma amargura, de uma decepção. É fruto de um problema. Eu creio que eles murmuravam assim: não tem amor nessa igreja. Eles só pensam nos próximos deles. Eles só pensam na família deles. Eles não estão olhando para as nossas viúvas. Eles estão esquecendo a irmã Mariazinha só porque ela é uma viuvinha bem velhinha. Estão esquecendo a Joaninha, a viuvinha lá, porque ela é bem raquítica. Alguma coisa eles começaram a dizer, a murmurar. Por que aconteceu isso? Diz o texto que eles murmuravam. Irmãos, a murmuração tem um grande poder de apagar das mentes das pessoas as memórias de gratidão. Quando a gente permite a murmuração em nossa vida, vem uma borracha e apaga da nossa memória a gratidão. Quando entramos em murmuração, quando alguém entra em murmuração, esquece todo o bem que a igreja fez para a sua vida, que os irmãos abençoaram a sua vida, que alguém fez para ela. Quando a pessoa permite a murmuração, incrivelmente uma borracha apaga todas as memórias de gratidão. E a pessoa ela passa a enxergar somente o problema. Ela passa a enxergar somente o que não deu certo, o que está faltando, o que está errado. E parece como aquele animal, aquele cavalo, aquele burro na carroça, que coloca uma viseira e a pessoa só consegue enxergar aquilo à sua frente. E ela perde o poder de agradecer. Ela perde a condição de ser grata. Agora, queridos, a murmuração é um caminho de ingratidão e doenças emocionais e físicas que pode destruir uma comunidade, seja essa comunidade a igreja, seja essa comunidade um grupo de trabalho e seja essa comunidade uma família de sangue. A murmuração, ela tem esse poder destrutivo. Então, se aquela igreja, ela continuasse com a murmuração, afetaria não só as famílias e os amigos das viúvas, mas até gente que não tinha nada a ver com aquela situação, até pessoas, porque era um grupo de mais de 6.000 pessoas, então até gente que nem conhecia, ouviria as histórias e também seriam afetadas naquela situação, devido à murmuração. Isso traria perca para a igreja, isso traria enfermidade para a igreja, isso traria derrota para a igreja. Queridos, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No versículo seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, raiz que brota, que começa pequena, mas que vai brotando e crescendo, vos perturbe a comunhão, perturbe a paz, e por ela muitos se contaminem. Então a amargura tem o poder de contaminar muitos.
Porque a pessoa vai reproduzindo aquela amargura para as pessoas. Ela vai contando as suas amarguras. Ela vai dizendo para um, vai dizendo para outro e vai contaminando. Pessoas que não estão preparadas, pessoas que não têm maturidade, pessoas que não têm discernimento, pessoas que são novas na igreja, são afetadas quando cristãos permitem a amargura nos seus lábios. E o estrago muitas vezes é irreversível. A morte, a enfermidade, a doença, o mal-estar, muitas vezes se torna irreversível. O estrago muitas vezes se torna um estrago que não é recuperável na vida das pessoas. A Bíblia diz que é muito difícil apaziguar um irmão ofendido. É muito difícil, diz Provérbios, fazer a paz com alguém que foi ofendido. 1 Coríntios 10:11 diz assim: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O povo lá de Israel, que vinha lá do Egito. Não murmureis como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, o povo que saiu do Egito, o destruidor os alcançou e foram mortos pelo caminho. E aí Paulo está dizendo, olha, isso foi escrito para que nós aprendamos e não venhamos murmurar, e não venhamos permitir a reclamação em nossos lábios, para que não venhamos perecer como eles pereceram. É um aviso da palavra de Deus. Segunda coisa que, além de perca de membros, a igreja, por causa da murmuração, ela teria divisão. Poderia, ali, naquele momento ali que houve o problema, criar-se um grupo à parte da igreja apostólica. Os helênicos, os judeus helênicos, os judeus gregos, eles poderiam dizer assim, já que não nos querem, já que estão esquecendo as nossas preciosas e queridas viúvas, nós vamos reunir agora numa nova igreja. Se fosse no dia de hoje, já tinha acontecido a divisão. E se houvesse essa divisão, seria um mau testemunho de Cristo. Porque seria um testemunho para todas as gerações de que o corpo de Cristo é dividido, não é unido, não tem graça para conviver, para andar unidos. Seria um mau testemunho. Queridos, a divisão na igreja é um mau testemunho. Grupos que saem da igreja para formar outras igrejas são maus testemunhos. Qualquer pessoa da igreja que queira começar um ministério, pregar, ser um pastor, deve ser enviado pela igreja, abençoado pela igreja. Deve ir debaixo de uma cobertura espiritual de oração, intercessão e de amor. Você pode dizer amém? O terceiro item que me chama a atenção aqui: os problemas são oportunidades não só para murmuração, mas de crescimento através da solução de novos ministérios na igreja. Você pode dizer glória a Deus? Então, problemas são também oportunidades. Como diz o dialeto chinês, a palavra crise, para nós brasileiros, é uma coisa ruim. Mas para os chineses, crise significa oportunidade. Então, esse problema que surgiu na igreja dos apóstolos, que poderia ser para divisão e para a perca de membros, porque houve uma busca de solução, buscaram resolver, se uniram para resolver, decidiram resolver, aquilo se tornou
uma solução que trouxe saúde e crescimento para a igreja através de surgir um novo ministério. Olha aqui para mim. Qual foi o ministério que surgiu, irmãos, nessa oportunidade, que não havia antes? Qual foi o ministério? Pode falar. Aqui. Qual foi o ministério que surgiu? Atos capítulo 6. Oi? Aqui. Qual o ministério que surgiu? Atos 6. Das viúvas. Qual foi o ministério que surgiu? Diaconato. Surgiram diáconos. Diga assim, diácono. Vamos lá, igreja, diga diácono. Surgiram diáconos, irmãos. Aqueles que servem as mesas, aqueles que servem a igreja. Queridos, pessoas trazem solução. Pessoas trazem problemas, mas pessoas também trazem solução. Amém? Diga assim, eu serei parte da solução pela gratidão e serviço, e não do problema pela murmuração. Ah, mas está muito fraco, isso aqui está pior do que o quê? Arroz no fim da feira, sei lá. Então diga assim, eu serei parte da solução pela gratidão e serviço, e não do problema pela murmuração. Se você murmurar, você é parte do problema. Mas se você servir e você ser grato, você é parte da solução. Você pode dizer amém? Diga assim, eu sou parte da solução. Às vezes você fica olhando assim para mim e você fica anestesiado. Você olha para mim, mas a sua mente fica longe. Tanto é que eu digo, repita, e você demora a pegar, porque você está assim meio anestesiado. Por isso é preciso quebrar para você receber a palavra. Amém? Receber a palavra. No versículo 3 diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, olha a solução, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A solução dos apóstolos. E aqui, irmão, nós vemos o seguinte, não espere que toda a solução seja responsabilidade do seu pastor. Também não pense que todos os problemas da igreja são culpa do pastor. Irmãos, assim, pelo que eu observei nesse texto, a igreja estava querendo, parece que o negócio tomou uma proporção tão grande, que me dá a impressão que a igreja queria que os apóstolos fossem servir as mesas. Que os apóstolos eram 12, talvez alguns disseram assim, são 12, tira 6 para fazer isso. Vamos tirar 6 para tratar disso, porque eles vão resolver. Eles olharam para os apóstolos e muitos esperavam que fosse essa a solução, os apóstolos se envolverem fisicamente na solução. Colocasse ali, a mão ali no arado, para resolver o problema das viúvas. Queridos, não espere que o pastor seja a solução de tudo na igreja. Não culpe também os seus pastores por todos os problemas que possam existir na igreja. O problema ou a solução passa pelos pastores, mas não significa que eles são responsáveis totalmente por eles, tanto pelos problemas como pela solução. Todos os membros da igreja são responsáveis pelos problemas e pelas soluções que haverão de ter na igreja. Você pode dizer amém? Todos os membros, todos nós somos responsáveis. Aquela história
se um ganhar, todos ganham. Se um perder, todos perdem. Se um membro do corpo é ferido, todos os membros do corpo sentem. Se um membro do corpo é sarado, é curado, todos os membros do corpo se alegram. Porque o corpo, apesar de haver muitos membros, mas o corpo é um só. Você pode dizer amém? Todo ministério exige novas pessoas se envolvendo e a devida qualificação espiritual delas. Os apóstolos disseram, vamos criar um novo ministério, um novo serviço na igreja. E aí eles deram as qualificações. E eles disseram, 7 homens, cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria. E disseram, e tem que ser 7. Eles disseram, 7. Tem que ter 7 e tem que ter essas qualificações para cuidar disso. Irmãos, porque o problema era grave. Tinham que ser pessoas preparadas. Não deveria ser apenas pessoas voluntariosas. Não poderia ser pessoas apenas, deixa eu ajudar. Só isso não era o bastante. Era preciso pessoas que tinham boa reputação. Porque se ali houvesse, vamos escolher o irmão Luizinho, porque ele é gente boa. Mas só que o Luizinho tem a reputação de não ser fiel. O Luizinho, ele é gente boa, mas ele não é fiel. Ele estava servindo lá e ele foi um dos que não serviu as viúvas helênicas. Não poderia ser o Luizinho, porque a reputação dele era ruim. O Luizinho, ele é gente boa, mas a mãe dele é viúva e ele não cuida da mãe dele. Então como é que vai botar o Luizinho com essa má reputação para cuidar das viúvas da igreja? Não poderia. Olha aqui para mim, irmãos. Quem não oferta na igreja não pode falar de oferta para os irmãos na igreja. A reputação não é boa. Quem tem a família que não está no caminho do Senhor, não pode chegar aqui, irmãos, e orar pelas famílias dos irmãos. Ei! Você entende isso? Quem tem que orar pelas famílias é alguém que tem a sua família sacerdotal, a sua família na presença do Senhor. Você está compreendendo? Pessoas, para assumir responsabilidades, elas precisam ter boa reputação. Você pode dizer amém? Tinha que ter sabedoria, porque tinha que organizar um serviço para muitas mulheres. E tinha que ser cheio do Espírito Santo para aguentar as mulheres falando, né, as viúvas, blá 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 blá. Você imagina as viúvas falando ali? Tinha que ser cheio do Espírito Santo. Então tinha as qualificações para aquele ministério. Porque era muito importante. Olha aqui para mim, irmãos. Se você aceita o ministério, se você quer servir no ministério na igreja, quando você for corrigido para fazer melhor, for orientado, seja grato. Estão brigando comigo, estão falando comigo, estão me criticando, querido, nós temos que aprender a fazer as coisas para a glória de Deus, a fazer as coisas corretamente, a fazer melhor. Nós temos que crescer no Senhor a cada dia. Então, se nós queremos nos aperfeiçoar em algo, servir numa área, nós precisamos seguir os líderes. Irmãos, servir, para mim servir, olha aqui para mim, eu não posso
fazer as coisas como eu acho. Eu me lembro, irmãos, que quando eu congregava na igreja, eu tinha lá uns 17 anos, o pastor da igreja me colocou para ser o secretário da igreja. Aí eu queria ser muito culto, né? Viu, irmão Bruno? Naquela época eu lia muito livro de Caio Fábio, eu queria ser muito culto, todas as palavras que ele falava difícil no dicionário, e pegava. Aí o pastor mandava, faz a ata, Marcos. Aí eu ia fazer a ata e queria botar aquelas palavras. Aí quando o pastor ia ler, irmão, o que é isso? Faz de novo. Mas pastor, faz de novo, rapaz, não é assim. E eu tinha que fazer de novo, porque não era da maneira que deveria ser. Apesar da minha boa intenção de eu querer mostrar que eu tinha conhecimento das palavras difíceis. Então, queridos, vamos ser realistas na nossa vida. Se não seguir a liderança, se não seguir os princípios básicos, nós não vamos em frente. Nós vamos ter dificuldades. Então, para desenvolver algumas aptidões, alguns ministérios, é preciso entender qualificações necessárias e básicas. Diga assim comigo, ministérios são importantes. Faz aparecer os propósitos de vida na vida dos crentes e resolvem problemas na igreja. Acho que a gente pode falar melhor. Ministérios são importantes. Faz aparecer os propósitos na vida dos crentes e resolvem problemas na igreja. Irmãos, aqueles 7 homens descobriram aquele talento, aquele dom, aquele chamado de servir. E eles se tornaram mais úteis na igreja. E eles fizeram algo importante, tão importante, irmãos, que evitou a divisão da igreja, evitou a separação da igreja, a perda de membros. As viúvas começaram a ser servidas, todas elas, sem acepção. Olha, irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles trouxeram tranquilidade, trouxeram paz, e os apóstolos continuaram fazendo o trabalho que eles sempre fizeram, oração e palavra. O ministério abençoa a igreja, o ministério traz soluções para a igreja, o ministério traz crescimento para a igreja, o ministério faz os crentes se sentirem úteis, importantes na igreja. Você descobre o ministério, você descobre o propósito de vida. Deus me chamou para fazer isso, Deus me chamou para participar desse ministério, Deus me chamou para servir dessa maneira, e todo ministério é importante na igreja. Todo é importante. Não é só o ministério dos apóstolos, dos pastores, o ministério dos diáconos, dos servos e demais ministérios tem a mesma importância. Você pode dizer amém? Irmãos, Romanos 12, 4-8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé. E ficamos por aqui nesse versículo, né? Se é profecia, seja segundo a medida da fé. E aí vai falando de outros dons. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, Jesus. Continuando. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Aí aparece aqui ministérios importantes na igreja. Terceiro,
Todo ministério, por trazer cura e solução, gera crescimento espiritual e numérico. Como eu já falei. O novo ministério resolveu o problema das viúvas, tranquilizou a igreja. Líderes servos ajudam a resolver os problemas que aparecem na igreja e nos grupos sociais. O que é preciso para liderar ministério necessário na igreja? Homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Qual foi o que aconteceu com isso? Versículo 7 de Atos 6. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Você está entendendo, querido? O que nos falta para crescermos? O que nos falta para termos um grande crescimento de gente na igreja? O que nos falta? Mais solução de problemas que surgirem através de ministério, pela participação dos irmãos e das irmãs e de toda a igreja. Amém, querido? Quanto mais surgirem os problemas e os irmãos com seus dons solucionarem, mais ministério teremos, mais solução teremos e, consequentemente, mais crescimento teremos, tanto espiritual como crescimento numérico. Como podemos encontrar o nosso ministério? Como é que você pode encontrar o seu ministério? Encontre um problema e seja a solução. Veja onde está o problema e seja a solução para aquele problema. Você pode dizer amém? Aí você encontra o seu ministério. Cada ministério que surge na igreja resolve problemas e leva a igreja a ser saudável e ao crescimento. Você entendeu? Cada ministério que há em você, que desponta, que aparece, e você começa a fazer, você começa a viver, você começa a servir, você encontrou o seu propósito de vida, isso vai gerar saúde na igreja, vai resolver problemas e vai trazer crescimento. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, olha aqui para mim. O pastor foi dado à igreja para ajudar você a encontrar o seu ministério. Os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os doutores, foi dado à igreja para que cada pessoa encontre o seu chamado, encontre o seu dom, encontre o seu propósito de vida e, através disso, abençoe pessoas, encontre soluções de problemas, traga saúde e, consequentemente, um organismo saudável cresce. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar o seu ministério, o seu lugar de serviço no corpo de Cristo. Uma vez que você encontrou o seu lugar de serviço no corpo de Cristo, então sirva com alegria, sirva com prazer, glorifique a Deus com o dom que Deus te deu, com a capacidade que Deus te deu. Deus te deu a capacidade de ser generoso, seja generoso. Deus te deu uma palavra profética, pois fale a palavra profética. Deus te deu o dom de servir, sirva. Deus te deu a palavra de profecia, profetize. Deus te deu a condição de ser um cooperador, um ajudador, alguém que exorta, que anima pessoas. Então faça isso com alegria. Deus te deu o dom de evangelizar, de ganhar vidas. Então saia evangelizando e ganhe vidas. Exerça o seu dom. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, isso é Efésios 4, 11 e 12. Então, queridos, os apóstolos deram as qualificações para aquele ministério. As pessoas da igreja indicaram 7. Toda a igreja aprovou aqueles 7. Não, eles são realmente de boa reputação. Eles são cheios do Espírito Santo, eles são cheios de sabedoria. Nós concordamos que eles sejam os diáconos. Então os apóstolos oraram por eles e os abençoaram, reconheceram aquele ministério que eles tinham. E assim surgiu o ministério do diaconato na igreja primitiva. Então a quarta e última aspecto que eu quero compartilhar
A igreja crescerá com novos ministérios, mantendo os que já existem com excelência. Quando surgiu aquela necessidade na igreja, qual era o ministério que existia? O dos apóstolos. E eles disseram, versículo 4 de Atos 6, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Se ele tivesse que deixar a oração e o ministério da palavra, irmãos, eles poderiam resolver o problema das viúvas. Mas aí, eles iriam enfraquecer o ministério da palavra e da oração. Vocês entenderam? E aí a igreja não seria saudável. Faltaria a oração e a palavra dos apóstolos. Faltaria o ministério dos apóstolos. Então olha aqui para mim. Se nós criamos novos ministérios na igreja, nós não podemos deixar de executar os que já existem. Nós não podemos fazer como aquela história que minha mãe sempre dizia. Cobrir um santo e descobrir o outro. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Olha aqui para mim. Então o crescimento só vai ser saudável e contínuo se nós mantermos os ministérios que existem e nós formarmos novos ministérios. Então o que é que nós precisamos, irmãos? Perseverança, continuidade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos úteis, naquilo que é o nosso dom. Se nós tivermos que ajudar outro ministério, outras pessoas, mas nós não vamos deixar de fazer aquilo que é o nosso chamado principal, aquilo que é o nosso dom principal em nossa vida. Mas observando o que os apóstolos disseram, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, olha aqui para mim. Não sobrecarregue o seu pastor, cobrando muito dele. Deixe ele se aperfeiçoar na oração e na palavra. Olha aqui para mim, irmãos. Não espere que o seu pastor faça tudo na igreja. Porque aquela igreja primitiva, eles estavam pensando que os apóstolos iam servir as mesas. Mas os apóstolos disseram, não, nós não vamos deixar a oração e a palavra, nós não vamos deixar o nosso chamado, que está salvando vidas, que está transformando pessoas, que está impactando Jerusalém, nós não vamos deixar de fazer o nosso ministério para fazermos outra coisa, mesmo que seja importante. Vamos levantar 7 pessoas, 7 homens, para que façam esse ministério. Então, querido, olha aqui para mim. Quando você vê um problema na igreja, não sobrecarregue o seu pastor, mas você mesmo seja parte da solução. Não permita a murmuração, mas com gratidão, seja parte da solução do problema. E não aumente o problema. Olha aqui para mim, irmãos. Você tem pessoas na sua família que não conhece a Jesus, que não serve a Deus, que não congrega na igreja. Aí você, na hora do almoço, você vai falar mal da sua igreja, você vai falar dos problemas da sua igreja, você vai falar dos defeitos do seu líder, dos defeitos do seu pastor. Irmão, irmã, seja sábio, seja sábia. Seja parte da solução e não aumente os problemas, porque quando você faz comentário negativo da sua igreja, dos seus líderes, para a sua família que não é convertida ou que estão novos na igreja, você está os afastando da igreja e os afastando de Cristo. Você entendeu, querido? Seja parte da solução e não dos problemas. Edifique com suas palavras. Não permita murmuração nos seus lábios. Você pode dizer amém? Queridos, você sabia que a maioria dos pastores, a maioria, ou grande parte, né, pelo menos, né, deixam de trabalhar, deixam o seu emprego
Seu emprego, deixe o seu emprego para cuidar da oração e da palavra, para administrar a igreja, para pregar a igreja, para ensinar a palavra. Deixe o seu trabalho e o seu emprego para fazerem isso. Se observarmos os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles não trabalhavam, deixaram. Jesus mesmo mandou: fala de vocês pescadores de homens daqui por diante. E eles largaram a pescaria e foram pescar homens para Jesus. Eles largaram seus empregos para cuidar da oração e da palavra. Agora vem as viúvas agora para dizer para eles: não, vocês têm que cuidar das viúvas. Mas eles aprenderam com Jesus. Nós vamos continuar com a oração e com a palavra. Irmãos, vocês sabem que eu não deixei meu emprego para ministrar a palavra. Eu tenho menos tempo. Então, se você achar e você me sobrecarregar de coisas, aí que fica difícil mesmo. Você está entendendo, irmão? Quarta-feira eu estava aqui ministrando a aula. Aí a Luana, que está ali na câmera, filma direito isso aí, não fica só rodando não. Filma direito isso aí. Ela disse assim, eu falei uma coisa assim engraçada. Ela, pastor, por que o senhor não é assim também domingo? Que só ri. Irmãos, domingo tem mais pressão. Domingo tem mais pressão, irmão. Domingo tem mais preocupação. Muita preocupação. Então, querido, não sobrecarregue o seu pastor, mas me ajude. Está na hora da Solange começar uma nova célula, Solange. Fazer uma célula. Me ajude. Está rindo aí, né? Amém, querido? Irmãos, eu quero fazer um alerta. Presta atenção. Um alerta para todos, para nós concluirmos. Um membro afastado da comunhão da sua igreja é problema por pelo menos 3 motivos. Número 1, problema para si mesmo, pois está apagando a presença do Espírito Santo em sua vida. Mesmo que esse membro use argumentos como: eu leio a Bíblia, oro em casa e vejo mensagens dos maiores pregadores pela internet. Não funciona, irmão. Se você se afasta da comunhão, você está gerando um problema para você mesmo e você está apagando o espírito da sua vida. Segundo, um membro afastado da comunhão da sua igreja é problema, pois pela sua ausência você não conhecerá as áreas de necessidade de sua igreja, não podendo assim ser parte da solução. Se alguém não convive com as entranhas da igreja, ele não conhece os problemas e não será parte da solução. E o terceiro problema que eu acho um alerta, o terceiro alerta que eu acho mais terrível. Escute bem. Se Deus coloca cada pessoa como membro do corpo de Cristo para funcionar, porque Deus coloca o corpo, os membros do corpo para funcionar. Se meu braço não funciona, houve uma anomalia, uma doença, que vai me enfeiar e vai me impedir de movimentar. Tem algo errado, algo aconteceu de errado. Então veja bem, se Deus coloca cada pessoa como um membro do corpo de Cristo para funcionar, ou seja, você é colocado para ser parte da solução de um problema, e você, pela ausência e omissão, não poderá fazê-lo. Assim, fatalmente, você será cobrado por Deus. Algumas pessoas, eu imagino, não tenho certeza, elas não querem saber o que elas podem fazer, o que elas podem agir, como elas podem servir. Elas não querem ouvir mensagem de Deus para a sua vida, porque elas acham que se elas não ouvirem, elas estão isentas. Mas isso é um engano, irmãos. Isso é um engano.
Todas as vezes que uma mensagem na igreja é ministrada, é pregada, e você não está presente para ouvir o que a mensagem foi dita, você é responsável por aquela mensagem que você não ouviu. E Deus vai cobrar de você. Ah, mas eu não sabia, eu não ouvi. Não ouviu porque não quis, não sabia porque não sentou na cadeira para aprender. Ninguém vai ser inocente. Deus vai nos cobrar a nossa omissão. Isso é um alerta muito sério. Diz a palavra de Deus, para encerrar. Mateus 25, 44, 46. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 41. Vamos ficar em pé nesse momento. Glória a Deus. Você é parte da solução ou você é parte dos problemas? Você é parte dos problemas ou você é parte da solução? Querido, olha aqui para mim. Onde é que você pode servir? Onde é que você pode colaborar? Onde é que você pode contribuir? Qual lugar que você pode ser útil? Amém? Se você entender que Deus te chamou para servir, que Deus te deu um dom para você servir, você vai ser parte da solução. Você vai ser parte da saúde da igreja, do crescimento na igreja. Amém? Semana passada eu vi uma mensagem do pastor Douglas Gonçalves, ele dizendo assim: quem não é grato, não cresce. Mas quem é grato, cresce. Amém? Quantos aqui são gratos a Jesus? Quantos são gratos pelo pastor Marcos? Quantos são gratos pela comunidade? Então você vai crescer. Amém? Quem é grato, cresce. Cresce. Glória a Deus.